Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de programação em Python. Eu sou o professor Alan. Quero apresentar para vocês nessa aula a resolução do nosso terceiro exercício envolvendo a parte das coleções em Python, onde nós estamos trabalhando as tuplas que nós temos disponível da linguagem, tá certo? Nesta aula nós iremos criar uma tupla contendo algumas cidades e fazer com que o usuário digite ali alguma cidade e depois, logo na sequência, fazer uma verificação se essa cidade que o usuário digitou, ela se encontra ou não dentro da nossa tupla. Então, vamos aqui ao computador que eu quero apresentar para vocês aqui a resolução do nosso terceiro exercício envolvendo as tuplas disponíveis da linguagem Python. Muito bem, pessoal, já estou aqui no computador. Vamos abrir o nosso editor de códigos do PyCharm para começarmos a desenvolver, então, a resolução da nossa terceira questão envolvendo as tuplas que nós temos aí disponível da linguagem Python, tá certo? Se você não conseguiu resolver esse exercício, não tem problema, nós vamos resolver ele aqui agora. Eu vou abrir aqui no PyCharm o meu projeto Exercícios de Python. Dentro desse projeto, criado ali de aulas anteriores, eu já tenho o meu arquivo .py, aqui, ó, contendo, no caso, a lista 07, que trata das coleções, aqui onde nós estamos vendo a parte das tuplas em Python. Eu vou fechar aqui o nosso navegador de arquivos como de costume. Aqui, lembrando você aí que nós fizemos na aula passada aí a resolução do nosso segundo exercício, envolvendo aí as tuplas, que nós temos aqui também disponível da linguagem Python. Se você não viu essa aula, eu vou deixar um card aqui em cima para que você possa ver aí, então, esta aula, tá certo? E aqui, logo na sequência, nós temos o enunciado da terceira questão, que diz o seguinte: crie uma tupla, né, com o nome de cidades e faça o programa perguntar ao usuário o nome de uma cidade, tá certo? Então, inicialmente, aqui nós vamos criar uma tupla com alguns nomes de cidades. O problema não falou nenhum nome de cidade, então nós podemos criar aqui de uma maneira aleatória e logo na sequência, né, perguntar para o usuário aí o nome de uma cidade. Depois, né, verifique se essa cidade, né, que o usuário, no caso, ele digitar ali no caso, né, ela está na tupla e exiba uma mensagem informando esse resultado. Então, inicialmente, o que nós podemos fazer, então, a criação de uma tupla contendo aqui o nome das cidades. Então, eu vou criar uma tupla com o nome de variável chamada cidades, tá? Nome sempre sugestivo aí, no caso, como se trata das cidades, eu vou colocar a cidade. Nada de colocar só letra C, né? Enfim, o ideal é sempre a gente criar, né, o nome das variáveis de acordo com a nossa necessidade. Então, eu vou criar aqui uma tupla, e para criar uma tupla no Python é muito simples. Nós podemos utilizar aqui apenas o parênteses, ou se eu ocultar também o parênteses, vai se tratar também de uma tupla, e nós já vimos isso aí em aulas anteriores. Eu vou criar aqui alguns nomes de cidades de maneira aleatória. Eu vou colocar aqui, por exemplo, a cidade de São Paulo, por exemplo. São Paulo. Depois eu vou criar aqui também a cidade do Rio de Janeiro. Lembrando que, como se trata de um STR, né, um tipo de dado STR, sempre colocado entre aspas. Pode ser tanto aspas simples ou aspas duplas, tá certo? Vou colocar aqui também a cidade da capital de Minas Gerais, Belo Horizonte. Horizonte. Depois vou colocar aqui também a capital baiana, Salvador, tá certo? Vou colocar aqui também a cidade de Curitiba. Uma outra cidade aqui do Nordeste, faltou aqui uma vírgula, né, pessoal? Vou colocar aqui, por exemplo, a cidade de Recife. Do Sul aqui. Porto Alegre. Tá certo? Vou colocar aqui também Manaus, capital do Amazonas, Manaus.
também, por fim, aqui, ó, vou criar nossa capital, Brasília. Tá certo? Então, eu coloquei aqui essas cidades aqui ó, de forma aleatória. Deixa eu ver quantas cidades que deu aqui mais ou menos, pessoal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cidades. Vamos ver se... Vamos colocar aqui mais uma aqui, ó. Para dar 10. Vou colocar aqui, por exemplo, né? Fortaleza. Beleza. Agora nós podemos já fazer a pergunta para o usuário logo na sequência de uma cidade digitada. Então, eu vou colocar aqui, ó, uma variável chamada cidade digitada, que vai receber um tipo de dado string. Então, eu posso colocar diretamente o input, ou se eu quiser também, eu posso batizar isso, str, um tipo de dado str, e um input aqui, aí eu posso perguntar para o usuário aqui, por exemplo, né, digite, assim, ó, digite o nome de uma cidade. Vou colocar aqui 2 pontos, um espaço, e aqui logo na sequência eu já posso fazer a utilização, por exemplo, de uma estrutura condicional. Então, posso utilizar aqui o if, por exemplo, né, e aí, ó, se cidade digitada, cidade underline digitada em cidades, aí eu já posso, né, 2 pontos aqui, entrar dentro do bloquinho do if, colocar um print formatado aqui e colocar uma mensagem assim, ó, a cidade, por exemplo, tal, digitada na verdade, né? A cidade chave digitar, cidade digitada, no caso, né? Ela está, por exemplo, está na lista. Ponto final. Se não, como não tem nenhuma outra opção, já posso utilizar ao invés de o elif, o else, aí eu coloco outro print com as f-strings e aí uma mensagem assim, ó, a cidade tal, entre as chaves aqui, ó, cidade digitada, ela, se não, né, não está. Olha só que simples, pessoal. Então, inclusive, se a gente quiser, a gente pode verificar se isso daqui é uma tupla. Já mostrei para vocês que com o print, né, o print type de nome da tupla, que no caso é cidades, isso daqui a gente verifica, né, que tipo de dado é a variável cidades. Cidades no caso. Então, posso rodar aqui esse código, ó, botão direito em cima da aba lista 07, run lista 07 aqui no caso, ó. E aí ele já me mostra aqui, né, primeira mensagem aqui, essa variável cidade, ela se trata aí da classe das tuplas, tá certo? E aí, logo na sequência, ele já me pergunta, né, porque o exercício pede exatamente isso, digite o nome de uma cidade. Então, se eu digitar aqui, por exemplo, sei lá, Rondônia. Rondônia não está ali, né, dentro dessas cidades que eu coloquei. Então, ele tem que mostrar para a gente que a cidade, né, ela não está na lista. Mas se eu rodar novamente aqui, né, vou digitar aqui a nossa capital mineira, Belo Horizonte. Por exemplo, veja que a cidade de Belo Horizonte está na lista, porque aqui, ó, nós colocamos 01, segundo, terceiro item aqui no caso, né, do índice 2, nós temos a cidade de Belo Horizonte. Tá certo? Então, nós podemos fazer dessa maneira aqui, ó, vou tirar isso daqui, porque era só para verificar se realmente se tratava de uma tupla, tá certo? E agora sim, rodando aqui novamente esse código, se eu digitar, por exemplo, a cidade de Florianópolis, por exemplo, capital de Santa Catarina, né? Cidade não está na lista, porque eu não digitei. Se eu rodar novamente, colocar aqui, por exemplo, a cidade
da capital pernambucana, Recife, dá um enter e veja que a cidade de Recife está na lista. Tá certo, pessoal? Então, de uma maneira muito simples aqui, né, nós conseguimos aí resolver, então, o nosso terceiro exercício envolvendo as tuplas disponíveis da linguagem Python. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula do seu curso de programação em Python, onde eu pude apresentar para vocês aí a minha sugestão de resolução envolvendo o nosso terceiro exercício, que trata aí a parte das tuplas que nós temos disponível da linguagem Python, tá certo? Eu espero que vocês possam aproveitar aí o exercício. Vou pedir para que vocês deixem um like aqui no vídeo, considere se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Compartilhe esse conteúdo com alguém que tem interesse em aprender linguagem de programação com o Python. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários. Nos vemos aí no próximo vídeo. Até mais!